muito estranhei esse requerimento 108, que pede para tirar, né, para remover, a verdade, para remover as lombadas, né, servir de velocidade eletrônica das ruas e avenidas mais movimentadas da cidade do Recife. Para mim é muito estranho isso. Por quê? Na realidade, nós temos uma questão muito séria. Existe uma lei, e a lei diz que é 60. A lombada está lá para fiscalizar infrator. E a gente vai ser contra fiscalizar o infrator? Onde é que essa casa vai parar? Se a gente ficar defendendo que o infrator não vai ser penalizado, porque a lei diz que é 60. E a evolução da lei prevê que a velocidade nas grandes vias é para ir para 50. Essa discussão, ela é feita na sociedade. Por quê? E por que eu estou dizendo isso? Ah, mas porque você defende que seja lento? Não. Sabe o que eu defendo? Eu defendo a vida. Nos últimos 3 meses, morreram no Recife, e metropolitana mais de 5. Mas no Recife, praticamente, salvo o número exato aqui, em média, pelo menos entre 4 e 5 pessoas que morreram entre novembro e janeiro. Essas pessoas perderam a vida pedalando. Fora as pessoas que foram acidentadas, os acidentes, os pedestres. Isso é muito grave. Então, quando a gente reduz a velocidade, a gente está aqui para preservar vidas de pessoas que precisam ter sua vida preservada. Qual é o nosso papel aqui? O nosso papel é que o trânsito mate as pessoas ou que tenha segurança para as pessoas? Eu tenho discutido, semana passada eu vi aqui na frente, uma fala, escrito aqui na frente da Câmara, que o Recife mata os ciclistas. Escreveram aqui na frente, Rinaldo Júnior. Escreveram aqui na frente. Isso é um alerta para a gente. Eu acho que a gente tem que vir aqui, e aí eu votaria com o vereador, se ele estivesse propondo reduzir a velocidade para 50, e não tirar a fiscalização, porque ela já é 60. Então, a lei diz que é 60. Então, é importante que a gente possa verificar o que a gente está propondo aqui nesta casa. Um colega nosso falou para mim o seguinte, ele disse, Luiz, Daniel Valença, que é da Amiciclo, ele disse, Luiz, um carro a 60 km por hora, se você estiver dirigindo ele, se a sua mãe estiver na frente, você vai matar ela, porque você não tem como reduzir a velocidade para poupar a vida da sua mãe. Isso marcou muito no meu começo de discussão com o pessoal que defende o ciclismo. Marcou muito isso. Gente, quando a gente vai discutir redução de velocidade, a gente está discutindo vidas. Alguns vieram trazer, não, porque tem que tirar o sinal, porque está tendo, por parte do governo, muita arrecadação por causa de multa. A multa é para pegar o infrator que mata a pessoa e depois não tem mais jeito, depois que tira a vida de uma pessoa, acabou. E nós não podemos, de forma alguma, permitir que isso aconteça. Mas eu escuto a vereadora Cida Pedroso. Obrigada pelo à parte, querido vereador. Como é bom ouvi-lo falar sobre isso. A cultura carrocrata, que pensa não nas pessoas, mas sim nos carros, e quem tem carro tem grana e tem poder, ou seja, quando o nobre vereador propõe um requerimento desse, ele vai estar única e exclusivamente beneficiando os que têm carro e que têm grana, porque os trabalhadores e trabalhadoras andam a pé e são os que sofrem os acidentes no trânsito. Esse requerimento, ele vai contra toda uma discussão no mundo.
Enquanto a gente luta pelas zonas 30 nos centros, para que as pessoas possam andar em paz, enquanto a gente luta para que carros e pessoas possam conviver harmoniosamente, onde a gente possa ter uma relação de prioridade entre o pedestre, entre a bicicleta, a moto, o ônibus e depois sim o carro, porque o carro é de um. O carro é uma invenção para as pessoas serem individualistas, quando nós deveríamos ter transporte público de qualidade para que todas e todos nós andássemos de metrô, de ônibus, igual trabalhadores e trabalhadoras dessa cidade andam. Então é muito triste a gente estar aqui nessa casa discutindo um requerimento que propõe, como o senhor próprio disse, diminuir ou acabar a quantidade de fiscalização. Quem é pego é porque foi infrator e tem que ser pego. Não é uma indústria da multa, muito pelo contrário. Se você tem a barreira e ultrapassa, é porque você é um infrator. E o que é que se faz com o infrator? Cadê os legalistas desta casa? Cadê aqueles que estão interessados em cumprir a lei? Então, eu fico muito pasma que a gente pare para discutir retrocesso. Porque, vereador, é um retrocesso nós pensarmos que vamos diminuir lombadas para que mais pessoas morram. Igual o senhor, eu sou amiga dos meninos e meninas da Meciclo, que faz um trabalho importante nessa cidade, tanto de construção de uma política pública não carrocrata, de uma política pública para que as pessoas sejam respeitadas no trânsito. E eles colocam exatamente isso. Então, a gente tem que não votar contra este requerimento, porque ele é um retrocesso para a vida das pessoas da cidade do Recife. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Obrigado, vereadora. Na realidade, esse tema mexe muito com a gente. Porque Iélida, por exemplo, que morreu há 1 mês e meio atrás, ela pedalava comigo, no Pedalando contra as Drogas. Quantas pessoas pedalam com a gente e daqui a pouco foi um acidente, matou, tirou a vida da pessoa, entendeu? Eu acho que tinha que botar fiscalização em todos os lugares para salvar vidas. A fiscalização leva aquela pessoa infratora a ele tentar repensar que ele vai pagar o preço de estar fazendo isso. Entendeu? Então, é importante que a gente possa analisar esse tema, verificar esse tema e começar a discutir o que está proposto, já está proposto, para que a gente possa diminuir a velocidade. É isso que está proposto na sociedade. É isso que está proposto. E não aumentar a velocidade. Não podemos estar trabalhando para quem tem carro. A cidade é feita para quem pode. Para quem tem carro, o pedestre não tem suas garantias todas entregue a eles. O ciclista não tem suas garantias todas entregue a ele. Mas aqueles que têm carro, mais via, toda a ideia. Ainda bem que, ultimamente, o prefeito da cidade do Recife, quando está feito via, tem colocado do lado da via, tem colocado na via, entendeu? Tem colocado ciclovias também naquele local. Então, isso é muito importante. Então, venho aqui trazer essa questão, fazer essa discussão e dizer para o vereador que colocou o requerimento, o vereador Gilson Machado, que ele retire esse requerimento. Ele retira esse requerimento. Primeiro, é um requerimento que vai de encontro à lei, que vai beneficiar o malfeitor e não as pessoas, entendeu? Vai beneficiar os que estão errados, os que fazem esse requerimento. Esse tipo de requerimento beneficia o errado. E eu tenho certeza que não é o nosso papel aqui nessa casa. Nessa casa aqui, nós temos que cuidar do povo e da vida do povo do Recife. Essa é a nossa luta, para que as pessoas possam viver bem, possam ter garantias e segurança quando saem de casa. Outra menina falou para mim, disse, minha mãe me proibiu de pedalar, porque quando eu saio pedalando, ela fica com medo de eu não voltar para casa.
Está sendo desse jeito que está acontecendo na sociedade, e nós não podemos continuar dessa forma. Então, nosso mandato, ele vai estar sempre do lado das pessoas que estão andando, que precisam ter garantia, os pedestres, e as pessoas que também vão trabalhar pedalando e andando. Então, esse é o nosso compromisso com o povo da cidade do Recife.